Seguimos com a prosa modernista brasileira, hoje com Graciliano Ramos e Jorge Amado. Vamos nessa! Fala aí galera, beleza? Ivo Júnior na área para mais uma aula de literatura, dessa vez uma aula sobre a escola literária do modernismo, segunda geração, a parte da prosa, a prosa modernista brasileira é a aula de hoje. A gente vai dar enfoque hoje a duas obras. Uma é São Bernardo, do autor Graciliano Ramos, e a outra é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Então vamos lá, coleguinhas, para relembrar aí alguns pontos importantes das aulas anteriores, vou colocar aqui para vocês algumas características importantes da prosa modernista da segunda geração, tá bom? Essas características aí, eu coloquei até algumas características da poesia modernista da segunda geração, para que fique anotado aí no caderno de vocês as características da segunda geração como um todo, tá bom? Então eu tenho a influência do realismo e do romantismo, principalmente do realismo na pessoa do nosso Machado de Assis. Os romances do Graciliano Ramos, inclusive, são inspirados em alguns dos romances machadianos, alguns romances realistas, tá bom? Olha, eu tenho o nacionalismo, o universalismo e o regionalismo como principais marcas da segunda geração. Destacaria aqui o regionalismo, principalmente as obras do Graciliano Ramos. Elas são carregadas de regionalismo, sobretudo a região do Sertão e a região do Nordeste. Eu tenho aqui também a realidade social e cultural e econômica do Brasil, né? A gente vai ver isso no Capitães de Areia, a disparidade de renda, a desigualdade social. No Vidas Secas a gente viu, por exemplo, a má distribuição de renda e o problema da reforma agrária, né? Na aula de hoje a gente vai conhecer um personagem muito interessante que é um cara chamado Paulo Honório, no qual a gente vai ver essa influência aí da psicanálise nas obras do Graciliano Ramos, tá? Temática cotidiana e linguagem coloquial, uso de diversos livros e brancos, essa já é uma característica mais da poesia modernista brasileira, mas que se encaixa em determinados momentos aqui também na prosa, com palavras livres das amarras parnasianas, não é isso? Então beleza, depois desse resumo aí, dessa leve memory aí, a gente vai agora conhecer os dois principais autores do modernismo nessa aula, da nossa aula de hoje, né? A gente tem aí o brabo Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas e de São Bernardo, que é a obra que a gente vai enfocar hoje, e o Jorge Amado, autor de diversas obras que viraram novela ou séries de TV. A gente tem Gabriela, Cravo e Canela, a famosa cena lá dela buscando a pipa. A gente tem Dona Flor e seus dois maridos, que teve a trilha sonora lá do Gilberto Gil. Por isso eu vou na casa dela. Ai. A gente também tem a obra que a gente vai ver, né? Capitães de Areia. Da Areia. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então com o brabo. Vamos começar com ele, com Graciliano Ramos. Esse moleque é fera, viu? Graciliano Ramos, ele se destaca muito na prosa regionalista. Ele destaca muito o sertão brasileiro, né? E ele disparado é o principal autor da segunda geração do modernismo na parte da prosa, tá bom? Ele escreveu vários livros com a temática regionalista. A gente viu Vidas Secas na aula passada e vai conhecer um pouquinho mais hoje São Bernardo, tá bom? Algumas características aí das obras, né, do Graciliano Ramos. Ele tem uma linguagem enxuta, assim como o sertão, que é seco, que é árido, que é direto, que sem muita alegoria, sem muitas flores, sem floreados. A linguagem do Graciliano Ramos também segue essa mesma linha, tá? Ela é enxuta, rigorosa e conscientemente trabalhada. Ele não usa figuras de linguagem à toa, porque vai ser um floreio a mais, e isso não é da proposta dos modernistas, como a gente viu lá na primeira geração, não é mesmo? E aí a ideia do universalismo é interessante porque ao mesmo tempo que ele trata um tema individual, né, por exemplo, a família do Fabiano, o Paulo Honório, que a gente vai conhecer hoje, esses temas serviriam, né, na época da seca mais intensa lá no Nordeste, serviriam para todo mundo. Então, ao mesmo tempo que os temas são universais, eles são trabalhados de maneira particularizada. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí das duas obras do Graciliano Ramos. A primeira delas é a obra Vidas Secas, aí eu coloquei uma xilogravura aí à esquerda para ilustrar. Vidas Secas, Graciliano Ramos conta a história da família de Redirante, da família de Fabiano. A gente viu na aula passada, Fabiano encontra uma fazenda no meio
da sua travessia. Ele toma posse dessa fazenda, né, como se ele fosse o proprietário dela, porém essa fazenda tem um dono, né? E aí esse dono chega para cobrar do Fabiano o tempo que ele ficou lá e etc, né? Fabiano tem diversas tretas, tem a treta do soldado amarelo, tem a treta do casamento que eles vão, a dificuldade do Fabiano em até de se comunicar, galera. O Fabiano tinha essa dificuldade de comunicação com o outro. E aí vem a ideia da animalização do ser humano e a humanização do animal, vista aí no capítulo da cachorrinha baleia, né? Então o resumo é mais ou menos isso de Vidas Secas. A gente viu no outro vídeo. Se você tiver mais interesse em aprofundar, volta lá no vídeo lá e reveja-o. Reveja lá, meus queridões, sabe por quê? Porque o foco aqui da aula de hoje é São Bernardo, a obra de Graciliano Ramos, tá bom? Então vamos lá, o romance de São Bernardo ele é narrado em primeira pessoa e conta a vida de um personagem chamado Paulo Honório. Paulo Honório saiu da pobreza, ele era guia de cego no auge da sua pobreza. E o auge da sua condição social é quando ele vira proprietário, dono de uma fazenda, tá bom? Ele é dotado de muita vontade e ambição. Depois de uma vida de lutas e brutalidades, Paulo Honório realiza o seu sonho de se tornar fazendeiro, adquirindo a propriedade de São Bernardo, onde fora trabalhar de enxada. O Paulo Honório ele sempre quis essa fazenda. E aí ele não mediu esforços para conquistá-la. Então, em alguns momentos lá do livro a gente vai ver que, por exemplo, ele enganava o proprietário da fazenda, falava que a fazenda estava tendo lucro, quando na verdade ela estava tendo prejuízo, falava para investir em tal alimento, porque esse alimento ia gerar muitos frutos e muitas vendas, e na verdade não vendia nada. Ele meio que utilizou de todos os meios, lícitos e ilícitos, para que ele pudesse... Ilícitos no sentido da moral, né? E também no sentido legal também. Mas ele, de todas as formas, ele queria se tornar o proprietário daquela fazenda. Era a grande realização pessoal do Paulo Honório. Então, beleza. Aí, finalmente, uma vez dono, né, dessa fazenda, ele casa-se com uma professora chamada Madalena, que é boa e compassiva por índole, e passa a se interessar pela vida de miséria e agruras dos empregados da fazenda, e a interceder por eles junto a Paulo Honório. Inicia-se daí uma série de desentendimentos entre eles. As discussões se intensificam. Nem a gravidez de Madalena, nem o nascimento do filho põem fim àquela discussão. Então Madalena, por vezes, ela tinha uma relação bem mais próxima dos empregados do que Paulo Honório. E olha que o Paulo Honório, né, chegou na fazenda como empregado, trabalhava na enxada, né? Só que a Madalena era muito mais piedosa com esses empregados. E ela diversas vezes intercedia para o Paulo Honório para que ele melhorasse a condição de vida desses empregados, né? Então, por exemplo, dificuldade de alimentação, ela ia lá e ajudava, pegava um alimento da cozinha, da própria casa e entregava para os empregados. Ela alfabetizava, ensinava os empregados a ler, a escrever e tal. Isso deixava o Paulo Honório muito bravo, duvidando até da índole da mulher, duvidando até de possíveis traições, adultérios que ela cometia nessas aulas aí que ele ensinava. E isso deixava-a transtornada, ela não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que fazer e o psicológico dela estava extremamente abalado, até que ela chega ao extremo de se matar. Ela se suicida. Angustiada pelo despotismo e pelos ciúmes do doentio Paulo Honório, Madalena suicida-se. Ó, que pesado, suicida-se. E aí, depois desse suicídio, né, o Paulo Honório se reclusa dentro da Fazenda São Bernardo, todo mundo vai embora, ele fica lá meio sozinho, bem na depressão, bastante na depressão, e aí ele começa a relembrar os fatos ocorridos na sua vida. Ele vai escrever um livro lá, e aí ele vai ver como que ele conseguiu chegar naquele status lá de fazendeiro e como que ele conseguiu a Fazenda São Bernardo, né? E aí ele passa por uma reflexão introspectiva, uma reflexão psicológica bem profunda, bem pesada mesmo. E aí a gente vai ver um fragmento aqui do livro no qual ele está fazendo, né, essa reflexão. Então ele fala aqui, ó: sou um homem arrasado. Doença? Não. Gozo perfeita saúde. O que estou é velho. 50 anos pelo São Pedro. 50 anos perdidos
50 anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei, e não é nenhum arranhão, não é um arranhão que penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado, devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens, e um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me exibe dessas deformidades monstruosas. A velha está quase a extinguir-se. Julgo que delirei e sonhei com atoleiros, rios, cheios de uma figura de lobisomem. Lá fora há uma treva dos diabos, um grande silêncio. Entretanto, o luar entra por uma janela fechada e o nordeste furioso espalha as folhas secas no chão. É horrível. Se aparecesse alguém... Estão todos dormindo. Se ao menos a criança chorasse, nem sequer tenho a amizade do meu filho. Que miséria. Casemiro Lopes está dormindo, Marciano está dormindo, Patifes. E eu vou ficar aqui às escuras, até não sei que hora, até que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos. Nesse trecho aí a gente viu toda a angústia e a introspecção psicológica que o Graciliano Ramos dá à personagem Paulo Honório, né? Nitidamente ele sente culpa pelo fato da mulher morrer. Ele não está isolado na fazenda, né? Tem um filho dele e alguns empregados ainda que permaneceram para ajudar a cuidar da família e dos negócios, mas percebe que ele se pune, ele fala que ele mesmo é feio, que ele mesmo é bruto, que ele mesmo é ignorante. E aí tem um pouco também de determinismo nessa obra do Graciliano Ramos, porque o Paulo Honório ele é fruto do meio, ou seja, ele é fruto da ganância da sociedade da época, né? A ganância de querer mais e mais, de querer ser rico, de querer ter um status legal, e a época, um status legal, né, na cabeça do Paulo Honório, era ter essa fazenda. E aí ele passou por cima de tudo e de todos, inclusive até da própria esposa, provocando, né, a morte da própria esposa, para conseguir esse objetivo. E aí, senhores, dando continuidade aí à segunda fase do modernismo no Brasil, na parte da prosa, a gente tem ele, Jorge Amado, olha aí, ó. O brabo tem nome, Jorge Amado. Lirismo e militância política, né? Ele nasceu na Bahia em 1912, ele sempre foi envolvido com a militância política, é, a, com as democracias populares, né? Ele morou em vários países que tinham essas democracias populares. E isso colaborou muito para seu conhecimento intelectual, para suas obras literárias, e aí ele ganhou também muita notoriedade internacional. E ele é membro da Academia Brasileira de Letras desde 1959, justamente por conta desse reconhecimento internacional e também, é claro, pelo seu talento literário, né? Então, como principais características aí em seus livros e seus poemas também, né? A gente tem sempre a obra de cunho político-social, então toda a obra dele vai ter esse cunho político, esse cunho social, e nas obras dele ele gosta sempre de denunciar de maneira direta, lírica e participante a miséria e a opressão das classes populares. É o que acontece com essa obra aí, ó, Capitães de Areia. É a obra que a gente vai analisar um pouquinho mais agora. Então, senhores, olha aí, Capitães de Areia, obra publicada em 1937, vai explorar as questões sociais que tem como pano de fundo a cidade de Salvador, mas são, com poucas alterações, as mesmas de outras cidades brasileiras da época que o Jorge Amado quer denunciar. Suas personagens são dezenas de crianças de rua, de idade entre 8 e 16 anos, que atraídas à própria sorte, que atiradas, na verdade, né, à própria sorte, cometem delitos para sobreviver. Detidas, são humilhadas e castigadas. Lideradas por Pedro Bala, moram num velho trapiche, um armazém abandonado e cercado pelas areias do Cais de Salvador, a cidade da Bahia. A relação que mantém entre si é regida por códigos de lealdade e solidariedade e contam com a ajuda de apenas duas pessoas, um padre e uma mãe de santo. Então, colegas, falando um pouco aí do foco narrativo da obra Capitães de Areia, o romance ele é narrado em terceira pessoa,
e aí o narrador é um narrador onisciente, né? Essa característica do narrador onisciente, né, possibilita que seja cumprida uma tarefa facilmente notada pelo leitor. O narrador ele quer mostrar o outro lado dos Capitães de Areia, porque o lado marginalizado, o lado peba que eles apresentam ali na sociedade, o lado é, marginalizado, está presente e esse já é visto por todo mundo. Agora o outro lado, o lado os pensamentos ingênuos e puros das crianças, como qualquer criança tem, né? Tinha criança de 8 anos no bando do Jucabala, por exemplo, né? Então o narrador ele penetra na mente desses garotos, ele apresenta as suas virtudes e é revelado o motivo pelo qual eles fazem aquilo, né? Pequenos delitos, eles roubam para se alimentar, eles roubam para as necessidades básicas, né? E ele não se esforça para ser imparcial, não. Ele participa com seus comentários, muitas vezes sutis, e sempre são favoráveis aos capitães da areia, né? Os comentários que o narrador faz. O interessante também, falando ainda do modo como é narrado, né? E agora das personagens, os personagens, não existe um personagem principal na obra Capitães de Areia. Tudo é feito em grupo e em bando. O Pedro Bala, ele é o líder do grupo, mas ele não é o mais importante para o enredo. Ele não é mais importante do que, por exemplo, o Sem Pernas, ou o Gato, ou o Professor, que são outros personagens, né? Ele é o líder do bando, mas ele não lidera o eixo do romance, né? E aí o protagonista fica sendo um elemento coletivo. Cada membro funciona como uma parte da personalidade, uma face desse organismo maior que forma os Capitães da Areia. Então, senhores, para ilustrar um pouco, né, dessa linguagem aí trabalhada no Capitães de Areia, vou ler para vocês aqui um fragmento no qual a gente tem um personagem que arrumou um trabalho, um dos Capitães de Areia, né, arrumou um trabalho para comandar a roda gigante a roda gigante não, o carrossel de um parque de diversões, velho. E aí o moleque arrumou um emprego, velho. Então todos os Capitães da Areia, toda aquela molecada ficava em volta do carrossel só olhando o moleque trabalhar, porque ele ia aprender um dia a comandar o carrossel. Então ele ia apertar os botões, ele ia comandar tudo, né? E aí a gente vai ver uma das poucas cenas que são retratadas os Capitães da Areia de maneira infantil e pueril, de maneira pura, porque eles observam o carrossel girando e tal. Dá uma olhada aí, ó. Quer ver uma coisa bonita? Todos queriam. O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. O rosto sombrio de Volta Seca se abrira num sorriso. Espiava a pianola, espiava os meninos envoltos de alegria. Escutavam religiosamente aquela música que saía do bojo do carrossel, na magia da noite da cidade da Bahia, só para os ouvidos aventureiros e pobres dos Capitães da Areia. Todos estavam silenciosos. Um operário que vinha pela rua, vendo a aglomeração de meninos na praça, veio para o lado deles e ficou também parado escutando a velha música. Então, a luz da lua se estendeu sobre todos. As estrelas brilharam ainda mais no céu. O mar ficou todo manso e a cidade era como um grande carrossel onde giravam em invisíveis cavalos os capitães da areia. Essa parte do livro é como se fosse tipo assim um pause, sacou? Porque os moleques se metem em treta o livro inteiro. Eles se metem em confusão o livro inteiro. A história inteira do enredo todo é sempre uma confusão e eles saindo de uma e de outra e tentando arrumar alimentos, comida, água, o que der para sobreviver naquele dia. E aí quando eles se deparam com um deles trabalhando no carrossel, velho, todo mundo para e fala assim, caraca, olha isso. E aí o mundo todo para e aí eles só ficam ouvindo aquela musiquinha e é um momento de maior pureza e de maior beleza que a obra traz pra gente. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí a aula de hoje. A aula de hoje foi sobre a segunda geração da prosa modernista brasileira. A gente viu dois autores, Graciliano Ramos e o Jorge Amado, e a gente conheceu duas histórias de maneira um pouquinho mais aprofundada. Aí a gente conheceu o Paulo Honório no São Bernardo e a gente conheceu a molecada do Capitães de Areia, tá bom? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência e pela ajuda. Muito obrigado, viu? Tchau, obrigado! Até mais!